Queridos irmãos e irmãs, que o bondoso Deus esteja conosco nesse momento em que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Conta-se que, certa vez, uma família de judeus recebeu em sua casa um amigo como hóspede, um amigo que era cristão. E por serem amigos, essa família de judeus sentiu-se à vontade para fazer um pedido inusitado a este hóspede. Eles pediram a ele: nós sabemos que você é cristão e por isso gostaríamos de pedir a você que, se por acaso você sentir vontade de estudar a Bíblia em nossa casa, você tem liberdade para isso. No entanto, pedimos que, por favor, não leia o Novo Testamento, somente o Antigo Testamento, por favor. E aquele hóspede, aquele amigo muito querido, respeitou a vontade daquela família. E numa manhã em que ele fazia a sua devoção, abriu a Bíblia e começou a ler. Ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Completamente entristecidos ao ouvirem isto, aquela família olhou para o hóspede e disse: nós pedimos a você que, por favor, não lesse o Novo Testamento em nossa casa. E o hóspede respondeu: mas eu não li o Novo Testamento, eu li o Antigo Testamento. Eu li o texto do profeta Isaías. Queridos irmãos e irmãs, o profeta Isaías viveu e profetizou num dos períodos mais conturbados da história do povo de Deus no Antigo Testamento, porque aquele povo tinha uma propensão muito grande à idolatria, e vez ou outra se viam adorando aquilo que não era o verdadeiro Deus de Israel. Não muito diferente de hoje, o povo daquela época vivia em pecado constante e se desesperava quando sofriam as consequências de suas próprias escolhas. Por isso Isaías estava incumbido pelo próprio Deus de sempre chamar o povo ao arrependimento e à fé em suas promessas. Promessas essas sobre o Messias que haveria de vir como Salvador de todas as pessoas do mundo. E é por causa disso que nenhum outro profeta no Antigo Testamento é citado tão frequentemente no Novo Testamento quanto o profeta Isaías. O texto de hoje que o profeta nos traz mostra que o povo não estava dando muito ouvidos a Deus, mas que alguém estava dando ouvidos. E esse alguém é o servo do Senhor, servo este que ouve e que ama a Deus, mas que também sofre. Por isso é também conhecido como o servo sofredor, um sofrimento que nós nem sequer conseguiríamos imaginar. Queridos irmãos e irmãs, a grande verdade da história humana é que no momento em que Adão e Eva se viraram contra Deus, desobedeceram a sua vontade, pecaram contra Ele, Deus não se virou contra eles. Em vez de aniquilar completamente a raça humana, no momento da queda em pecado, quando Deus disse: não façam isso, e mesmo assim eles fizeram, Deus agiu com grande misericórdia e com grande amor por aquelas pessoas. Deus poupou as suas vidas e ainda por cima disse que enviaria um descendente da mulher que resolveria todo o problema causado por eles mesmos. E o profeta Isaías fala com extrema exatidão sobre como esse descendente resolveria tudo isso, com mais ou menos 700 anos de spoiler.
Isaías profetiza sobre a obra de Cristo 700 anos antes de Jesus nascer, chamando o povo ao arrependimento e à fé nas promessas de Deus daquela época e o povo também de hoje. Eu costumo dizer que nós não sabemos lidar com a morte porque Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver eternamente com Ele, de forma perfeita e plena, de forma eterna. Por isso nós não sabemos lidar com a morte. Mas quando o assunto é o servo do Senhor, a história muda de figura. Todos nós sabemos, cremos, confessamos que Jesus não foi criado, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nasceu em Belém para morrer no Gólgota, no lugar chamado A Caveira, fora dos muros de Jerusalém, como um excluído de Deus, como um verdadeiro Zé Ninguém. Por isso a história da Páscoa começa lá no Natal, começa na manjedoura e termina não na cruz, mas no túmulo vazio. Porque o menino Deus veio a este mundo com o firme propósito de sofrer, de suportar tudo e morrer como alguém, conforme o profeta Isaías diz, que foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, alguém que dele não fizeram caso. Foi maltratado e humilhado, mas não abriu a boca. Ficou calado como um cordeiro que ia ser morto, porque ele estava sofrendo por causa das nossas maldades e foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que os nossos pecados fossem todos perdoados. A crucificação era a morte mais dolorosa e humilhante que se tinha conhecimento naquela época. Jesus, verdadeiro Deus, estava envolto em um mar de sangue e humilhação, pagando uma culpa que literalmente não era dele. Talvez algumas pessoas, por ingenuidade, se perguntam sobre quem matou Jesus, ou seja, quem seria o verdadeiro culpado por tudo isso? Pilatos e os seus soldados malvados? Os líderes judeus egoístas, egocêntricos? Ou o povo que podia escolher entre libertar Jesus ou Barrabás e que gritava incessantemente: Barrabás, Barrabás, Barrabás? Não. Nem os romanos, nem os líderes judeus e nem o povo. Conforme o profeta Isaías, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Por isso, a obra de Jesus Cristo, ou seja, a sua crucificação, o seu sacrifício em nosso lugar, não foi algo meramente ocasional ou um grande mal entendido, porque toda a vida e ministério de Jesus se direcionava para a sua morte na cruz. Porque quando Jesus é batizado, imaginem esta cena, quando João Batista vê Jesus entrando na fila dos pecadores para ser batizado, João pensa: isso não é necessário. Mas Jesus diz a ele: João, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Porque cumprir toda a justiça de Deus faz parte do seu plano de salvação para todos nós. E após o batismo de Jesus, João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Por isso eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E logo que foi batizado, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vejam, o próprio Espírito o levou ao deserto para ser tentado. Está lá em Mateus 4, leiam quando vocês puderem. Ali Jesus sofreu e venceu todas as tentações que o povo de Deus jamais seria capaz de vencer. Porque Jesus é de fato o nosso verdadeiro substituto por excelência. Porque Ele estava levando sobre si o peso de todos os nossos pecados. A cruz que Jesus carregou era certamente muito pesada. No entanto, muito maior que o peso da cruz era o peso de reconciliar o Deus com o mundo, o peso de todos os nossos pecados. E agora Jesus está no alto da cruz, com sede. Ironicamente ou não, Jesus, como doador da água da vida, tem sede. Jesus sofreu uma sede abrasadora para que todos nós tenhamos nele a fonte eterna de água viva. Por isso, quando somos batizados, o céu também se abre para nós e somos declarados como os mais novos membros da família de Deus. Nunca me cansarei de dizer isso, porque Jesus Cristo é a fonte de toda a vida sobre a terra. Jesus é aquele que é, aquele que era, aquele que está vindo. Jesus é a fonte de toda a sabedoria e poder que há sobre o céu e que há sobre a terra. É aquele que está presente em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porque em Gênesis ele é o descendente da mulher. Em Êxodo ele é a sarça ardente que fala com Moisés e também é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico Jesus é o sacerdote supremo. Em Números ele é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava e protegia o povo de Deus durante a sua jornada no deserto. Em Daniel, Jesus é o quarto homem na fornalha de fogo, e em várias outras passagens do Antigo Testamento, Jesus é a manifestação de Deus Todo-Poderoso, como o anjo do Senhor, com A maiúsculo. E no Novo Testamento, Jesus é a maneira de Deus mostrar de que forma Ele amou o mundo inteiro, ou seja, cada um de nós. E por causa disso, o profeta Isaías diz: todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que era nosso, que nós merecíamos. Por isso, o sacrifício de Jesus reúne de uma vez por todas todos os cristãos da terra. As suas ovelhas não estão mais espalhadas. Agora elas têm um pastor, o bom pastor, que deu a sua vida por elas. Pastor este que as chama pelo seu próprio nome, porque as conhece profundamente, muito melhor do que elas mesmas. E por isso, eu creio do fundo do meu coração, que no alto da cruz, Cristo lembrou-se de mim, chamou pelo meu próprio nome, chamou pelo nome de cada um de vocês que está ouvindo. Ele chamou Marlon, Julian, Bárbara, Derek, Dalila, Suzana, Joaquim, Laura, Mateus, Lucas, Pedro, Tiago, João, porque era por nós que ele estava sofrendo, era por nós que ele estava morrendo, foi por nós que ele deu a sua vida. E ele se lembrou de nós, por isso podemos nos achegar diante dele, por isso podemos confessar a nossa fé, e também todos os nossos pecados, porque ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Curiosamente, quando nós falamos sobre a ação de Deus
nós pensamos logo em uma ação poderosa, gloriosa, ou seja, se tudo está dando certo na minha vida, é porque Deus está agindo, é porque Deus está me abençoando. A gente sempre relaciona a ação de Deus ao poder, às bênçãos que Ele nos concede. Mas Isaías nos diz, no primeiro versículo do capítulo 53, que aqui, com o servo, a ação é outra. Deus manifesta o seu poder no servo sofredor, num contexto de extremo sofrimento. E é por isso que nós perguntamos com o profeta: quem diria que o Senhor está agindo? Quando olhamos para o servo, nós não enxergamos a ação de Deus, o poder e até mesmo o amor de Deus, mas tudo isso estava lá. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, quem disse que o Senhor não está agindo? Quando nós teríamos tanto tempo de refletir sobre a quaresma, sobre a paixão e morte e ressurreição do Senhor Jesus por nós? Quando? Quantas famílias têm se reunido para estudar a palavra de Deus? Quantas pessoas têm acompanhado os cultos online? Quando o Evangelho foi tão anunciado, com tamanha precisão e velocidade, como nesta era tecnológica? E todas as pessoas que estão doentes e com medo de tudo isso? E aqueles que estão na iminência de perderem os empregos? Será mesmo que o Senhor não está agindo? Será mesmo que o Senhor não tem cuidado de nós? Sim. Deus está agindo, Deus está cuidando de nós, porque Deus nos faz fortes quando nos sentimos fracos, reaviva a nossa fé quando tudo parece perdido. Por isso, se você está sofrendo hoje, seja qual for o motivo, não se esqueça, Deus está agindo na sua vida, porque Ele conhece o teu sofrimento, porque Ele levou sobre si todas as suas dores, e Ele está contigo, e está segurando as tuas mãos. Na Páscoa do Antigo Testamento, Deus disse ao povo: passem o sangue do Cordeiro em suas portas, fiquem dentro de casa e creiam. E hoje, Ele também nos diz: fiquem em casa e creiam. Queridos irmãos e irmãs, nós temos diante de nós um dos textos mais lindos sobre o Senhor Jesus, o texto do profeta Isaías. E a beleza deste texto não está na descrição horrenda do Filho de Deus como servo sofredor, mas na revelação do amor de Deus no Cristo crucificado. Porque depois de ter sofrido e suportado tudo, Jesus viu que a obra da redenção estava completa. A lei foi cumprida, o preço estava pago, a morte para a próxima etapa. Por isso, Jesus disse: Tetelestai, está consumado, está feito, está completo, está pronto, acabou. E em seguida, Jesus entregou o seu Espírito. Jesus o entregou, ninguém o tomou. Ele deu a sua vida por cada um de nós. No Congresso Nacional de Jovens de 2013, que foi feito em Sumaré, cujo tema era Jesus, a Paixão Maior, para mim, este foi o melhor congresso de todos. O pastor, professor, reverendo, Dr. Rudi Zimmer, pregou sobre o texto da morte de Jesus, sobre este texto. Eu não me lembro de absolutamente nada com relação a estudos, com relação a palestras desse congresso, preciso confessar isso. Mas uma coisa eu não consigo esquecer: o Dr. Rudi Zimmer repetiu incessantemente: Tetelestai, 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 está consumado. E é isso que eu digo
para cada um de vocês: não se esqueçam, tetelestai, porque é nisso que a nossa fé está firmada, nisso e naquilo que aconteceria 3 dias depois, no domingo de manhã. Porque graças ao bondoso Deus, esta história não termina com morte, mas com vida, e vida em abundância. Conforme o profeta Isaías, porque o Senhor verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores, ele também intercedeu. Esse é o nosso Rei, o Senhor Jesus, que usou uma coroa de espinhos para nos dar a coroa da vida eterna. Que Deus nos fortaleça nesta fé, nesta certeza, hoje e para todos sempre. Amém. Neste momento, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, por ser um Deus sempre presente em nossas vidas, que não se esquece de nós, por não ter poupado o Seu único Filho para a nossa salvação. É por isso que nós louvamos ao Senhor e cantamos lindas canções sobre aquele que deu a sua vida por nós.